Olá, boa tarde. Estamos ao vivo nesse feriado para mais uma aula. Essa é a primeira live oficial aqui em Caxias do Sul. Hoje a gente vai fazer a boneca Doce Lembrança. A boneca Doce Lembrança, gente, ela é feita com cotton 10%. Todo mundo aqui conhece cotton 10%? Alguém aqui já usou o cotton 10% alguma vez? Ou se tem curiosidade em usar, me conta aqui como que é a sua relação com o cotton. Aqui na loja, o cotton é um dos tecidos mais pedidos pelas bonequeiras. As bonequeiras famosas que fazem aquelas bonecas maravilhosas, o cotton é o principal tecido que elas usam. E por isso que eu trouxe ele para a gente fazer uma boneca de um jeito mais simples, né? Uma boneca que ela é simples de fazer, com menos movimentos de costura, mas que, ao meu ver, eu acho ela linda. Alguém aqui acha linda também e gosta? Eu gosto bastante. E qual que é o apelo, gente, de uma boneca dessas? Por que eu gosto de fazer bonecas assim, que não são tão grandes? A boneca que não é tão grande, ela é ótima para puxar vendas. Alguém aqui trabalha fazendo feiras de Natal, por exemplo, ou fazendo bazar de praça, vende o seu artesanato, mostrando ele além da internet? Uma boneca dessa, gente, a gente consegue fazer de uma forma mais rápida do que uma boneca grande. E isso a gente diminui o custo. Quando diminui o custo, a gente consegue cobrar mais barato. Aí o cliente vê uma boneca linda desse por um preço que é acessível, o que ele faz? Ele compra sem pensar. Quando a gente faz uma encomenda, que é um preço maior e tudo mais, o cliente ele precisa pensar, ele precisa se organizar. Uma boneca dessa é a tal da venda por impulso. Então, quem faz bazar em praça, faz bazar de Natal, eu recomendo que invista nesse modelo de boneca. Você pode levar toda a sua arte, é bem-vinda, mas essa boneca ela vai te abrir vendas. É o produto que o cliente compra sem pensar. E alguém já passou pela experiência de estou fazendo uma feira, fiquei o dia inteiro e não vendi nada. É horrível. Só quem viveu isso sabe o quanto é horrível. E quando a gente tem um produto desse jeito, que você pode cobrar um valor menor do que uma boneca mais elaborada, a gente consegue evitar esse tipo de situação e fazer um evento de sucesso. Então imagina a sua barraquinha lá, cheia de bonecas menores, você pode fazer várias cores e junto com elas as suas outras bonecas maiores. As bonecas maiores vai atrair quem precisa de encomendas de bonecas maiores, né? Mas essa daqui é aquela boneca que é facinho do cliente comprar. Então eu acho que você deve investir nesse tipo de boneca. O tecido que a gente vai usar é o cotton 10%. Cotton 10% é um tecido que estica bastante. Ele estica para todos os lados, é um tecido grosso. O cotton, ele é mais grosso que a malha cardada. Então, quem já usa a malha cardada vai e gosta de um tecido mais grosso, vai gostar do cotton. A questão é, o cotton ele tem bastante elasticidade. Olha, como que a gente, qual que é a diferença de trabalhar com o cotton e com a malha cardada e o algodão pele? A diferença ela está na elasticidade. Tem uma pergunta da Micarumis dizendo que nunca trabalhou com cotton e perguntando se é difícil. Eu acho que é. Para quem é iniciante é. Por quê? Porque a boneca ela cresce, 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 cresce. E o cotton, por ela crescer bastante, você precisa ter um molde aonde foi calculado e levado em consideração esse tipo de elasticidade, e você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de encontrar o ponto da boneca. No entanto, vale muito a pena usar um cotton, porque ele é um tecido que não desfia. O toque, gente, eu acho essa cor e a textura do cotton na boneca, eu acho que fica perfeita. Gosto bastante. A Terezinha dizendo que nunca trabalhou, só trabalhou com algodão pele. Então, fica o meu convite para a gente fazer agora
a nossa boneca com o cotton. A gente vai trabalhar ela com 2 tamanhos. Por quê? Porque vocês já viram que eu sou um pouco atrapalhada, né? Com essas coisas assim de tecnologia. Depois que eu tive Covid, então, gente, nem se fala. Eu esqueci da mesma. Então, o que que eu fiz? Eu desenhei a boneca em um tamanho, o tamanho original. E só que quando eu fui mandar imprimir, eu mandei imprimir menor, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos aproveitar os 2 tamanhos. A gente vai fazer a boneca num tamanho maior, que é esse tamanho original aqui, e a gente vai fazer em paralelo o tamanho menor. O que que vai mudar? Vai mudar as diferenças dos cortes do tecido para dar certo de fazer a roupa, porque provavelmente a roupa dessa vai ficar grande na pequenininha. Mas também vai ser legal ter 2 modelos, exatamente por essa questão que eu contei para vocês, da gente pegar e poder ter vários tipos de modelos de bonecas para poder mostrar para os nossos clientes. Então, vamos lá. Eu tinha preparado, antes de me mudar aqui para Caxias do Sul, gente, eu dei de presente no último mês de operação lá em São Paulo. Eu dei um kit de presente para que vocês não esquecessem de mim. Então, as minhas últimas clientes de março e abril ganharam esse kit. Se você ganhou, já pega o seu kit que a gente vai usar ele agora. Se você não ganhou o kit, o que você vai precisar? De um cortezinho de malha cotton. Olha o tamanho. Eu guardei esse kit pra gente fazer aqui, porque já era minha intenção fazer a live aqui de Caxias do Sul. E eu guardei esse kit que eu adorei, essa combinação de cores. Esse é o cotton manteiga. Vou falar a metragem dele, ó. 15 centímetros por metade da largura do tecido. E assim, gente, ainda assim vai render e vai sobrar. Eu acredito que eu vou conseguir tirar as 2 bonecas nessa faixa. Acredito, não sei porque eu não testei. Aí esse cabelo que ele tem um tom alaranjado, que eu achei demais. E esses cortezinhos aqui pro vestido, pra calcinha e pro babado. Então, é essa combinação que eu vou usar. Eu achei muito interessante essas cores. Quem recebeu o kit recebeu vários tipos de combinação, teve dessa combinação rosinha também. E daí a gente usa o que vocês tiverem, tá bem? Na loja a gente vai ter disponível o cotton à venda. Os tricolines eu não vou trabalhar mais com tricoline, mas aí eu tenho certeza que você tem uma caixinha cheia de tricoline. Então use ele, tá? Para fazer a sua bonequinha. Vamos começar a trabalhar com cotton. A primeira coisa que eu vou fazer é achar o lado direito do tecido. Como que eu faço isso? Eu tenho o cotton. Ele é tubular, significa o quê? Que dos 2 lados, aqui eu tô com o lado aberto, ó. Né? Quem trabalha com algodão, tricoline, sabe que geralmente é aberto. O cotton não. A malha que é tubular, ela é assim, ó, fechada, dos 2 lados. E ela tá aberta porque eu cortei no meio, porque eu só vou precisar de uma medida. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar o cotton, a sua malha, e vai desvirar. Um lado, ele é mais liso, e o outro, ele tem... ele tem uma trama mais bagunçada, parece que ele é fosco. É bem assim feinho de ver. Então, não é difícil de achar esse lado direito do tecido. Na dúvida, vai pro lado que você achar mais bonito e daí você usa em todas as bonecas. Então, eu vou desvirar e colocar o lado avesso pro lado de fora, que é o lado que eu vou riscar. Olha, o corpinho, ele dá quase o tamanho do tecido. Quanto que eu tenho de tecido? Acho que eu não sei se eu lembro que eu já falei, né? São 15 centímetros por metade da largura do cotton. Então, gente, essa boneca, ela é super legal para você fazer, aproveitar aqueles retalhinhos de cotton. E vai sobrar, ó, vai sobrar bastante aqui. Vou riscar. Essa marcaçãozinha aqui, ó, que tá no molde...
ela é uma marcaçãozinha que a gente vai fazer na perna, tá? Quando a gente estiver enchendo. Então, risquei a primeira parte e já vou riscar a cabecinha dela também. Pronto. Vou pegar já o modelinho menor. Eu vou riscar depois, porque senão eu vou acabar usando muito tempo de live fazendo coisas iguais. Então, eu vou guardar esse tecidinho, ó, essa parte que sobrou, pra fazer a bonequinha menor. Então, pensa que numa faixa inteira, você vai fazer 2 dessa e 2 da pequenininha. Bom, né? Num metro vai ter 4 faixas, então, ó, são 8 bonequinhas no metro do cotton. Eu acho que rende bastante. Vocês acham também? O bracinho também eu vou costurar depois. O que que a gente vai fazer? Eu vou agora pegar a máquina de costura, vou começar aqui no corpinho, no pescoço, dar um retrocesso, vou fazer toda a volta. Ignora o pontilhado, tá? Nessa costura máquina e termina aqui no pescoço também com ponto, com retrocesso. Na cabeça, retrocesso no começo, costura no entorno, retrocesso no fim. E aí, gente, essa parte da costura, faz com bastante paciência quem é iniciante, porque o bonito é a boneca ficar toda certinha, costurada em cima do risco. Isso vai fazer toda a diferença na hora de encher e ela ficar no formatinho do molde. A gente vai encher juntas, porque eu sei que para quem nunca trabalhou com cotton, a parte de encher é a parte mais assustadora, porque a boneca cresce que olha, porque o tecido tem elasticidade. Prontinho, ficou assim, todo costuradinho. Agora eu vou cortar usando a tesoura normal, reta. No cotton ou na malha, a gente não precisa usar a tesoura de picote. Quem usa o algodão pele tá acostumado a usar uma tesoura de picote ou fazer os piques, né? No cotton você já não vai precisar fazer isso. E eu corto, gente, deixando o entorno de mais ou menos meio centímetro depois da costura. Não deixa muito mais que isso, porque fica um acabamento grosseiro, feio. E muito curtinho pode arrebentar a boneca na hora de encher. A costura se desfaz. Então, assim, 3 milímetros até meio centímetro é mais que suficiente, tá? A cor que eu tô usando é o cotton manteiga, que ele tem um tom de bege para pele clara. E o cotton tem mais, são um total de 5 cores. Então, olha, ficou assim, você vê que é um molde bem desenhado, olha o pezinho, que coisa mais fofa. E a gente vai desvirar. Vou tirar esses alfinetes. E vou desvirar. Quando eu desviro, eu fico com o meu lado direito pra fora. Ó, pra desvirar, eu tô pegando um enchedor, ó, empurrando o pezinho. E saindo lá em cima no pescoço. A parte que fica aberta é só o pescoço. Então, o corpo tem toda um acabamento bonito que fica a costura da máquina. E a gente já sente, na hora de desvirar, o quanto o cotton é um tecido com elasticidade. Pega o enchedor, olha, e vai empurrando as pontinhas. Pra sair o pezinho bem bonitinho pra fora. Abrir a costura, né? E, ó, ficar assim.
Ana Beatriz perguntando, qual o ponto da máquina? Ótima pergunta, Ana. Eu trabalho aqui com ponto reto. Na minha máquina é o ponto 2.0, é 2.5, minha máquina eletrônica. Quem trabalha com máquina mecânica vai usar o ponto 2, tá? Ponto normal de boneca. Então, tá aqui, ó, a bonequinha. Agora, a gente vai começar a fazer a parte de enchimento. Agora, a gente vai usar ele para encher. Eu vou começar enchendo os pezinhos dela. Começo assim, ó, pego um pouco pra mão. Por quê? Porque eu vou pensar em encher essa parte daqui, ó. Vou colocando o enchimento lá pra baixo. Qual o primeiro segredo para trabalhar com cotton, gente? Não fica esticando demais assim, tá? Vocês vão com gentileza levar o enchimento até lá. Porque se eu fico esticando, eu vou criar um monte de ponta nele, pontas assim, por causa da força que minha mão faz, tá? Então, assim, o primeiro passo para a gente fazer esse enchimento é levar o enchimento com firmeza, a mão firme de uma bonequeira, mas com delicadeza. Eu vou continuar, olha, você viu que eu pego um pedaço de enchimento que cobre minha mão e vou levando com delicadeza para lá. Às vezes a gente tá enchendo a boneca, enchendo não, vamos falar modelando, que é o que eu gosto de falar. A gente tá modelando a boneca, distraída, vendo alguma coisa, e daí a gente começa a puxar sem parar. Então, isso acaba deixando disforme. Outra coisa que vai ficar disforme é se eu ficar colocando enchimento sem fazer a modelagem. Como que eu faço a modelagem, gente? Eu coloco o enchimento e eu vou segurando, ó. Seguro primeiro a altura e empurro para baixo, como se eu estivesse levando o enchimento para cá. Aí, quando eu for trabalhar as laterais, ó, o pezinho, ele tem um desenho, né? Então, essa parte aqui mais funda eu seguro. E daí, eu levo o enchimento com delicadeza, ó. Olha a minha mão. E vai modelando. Tá vendo que aqui, ó, ele não tá muito arredondado? Não sei se dá muito para ver pelo vídeo. Não tá muito arredondado, então eu quero que fique. Aí eu vou lá, ó, e coloco o enchimento aqui. E venho com a minha mão, ó, modelo. Certo? Ó, que legal. Ficou o pezinho bem bonitinho. Olha como já cresceu um pé pro outro, né? E aí eu paro de encher, né? Eu não preciso ir até onde o cotton vai. Eu tenho que ir modelando o molde. Então, a gente vê assim, ó, no molde. Aqui ele é arredondado, mas ele é reto também. E aqui é que vai fazer a curvinha. Então, a gente vai colocar, vai trabalhar assim, ó. Então, ele tem que ficar aqui. Eu não, se eu botar enchimento, ele cresce para os dois lados. Então, eu vou modelar aqui a parte interna e vou com o meu enchedor pra colocar aqui. A ferramenta mais importante na mão de uma bonequeira, gente, é esse enchedor. Quem não tem, providencia um assim que possível, porque isso vai fazer muita diferença na modelagem da sua boneca. Aqui, a mesma coisa, ó, eu peguei a quantidade, vou fazer o outro pezinho, aí eu vou levando, ó, o enchimento lá pra frente do pé, e agora para baixo, para fazer a base. Vê que ele já vai formando o desenho, ó. E mais um pouco. Aqui eu tô achando que é demais, ó. Eu vou com vontade, eu quero encher, mas não é bom. Vou pegar uma parte e vou colocar assim, ó. Ó, vê as bolotas que vão formando? Quando começa a criar essa bolota, ó, é porque eu coloquei um pouco de enchimento e ficou lá. Então, o que que eu faço? Eu venho com a minha mão, ó, abraço, porque daí eu seguro aonde é a elasticidade do cotton e vou modelando, ó. E, ó, tá vendo que... Por isso que eu falo que quando é iniciante, sofre um pouquinho, sim, para trabalhar no cotton.
Olha, vou colocando mais, fazendo a perninha. Tá vendo que tá cheio de bolota? Eu venho com o enchimento entre o tecido e o enchimento. E venho passando pra deixar mais lisinho. E segurando, ó, a minha mão aqui, segurando. Certo? Olha os pezinhos. E você vê que esse ficou maior que esse. Então, isso eu tenho que olhar. Aí a pergunta, uma pergunta boa de se fazer. Mas, Débora, se o cotton, ele me dá mais trabalho para eu fazer a boneca, vale a pena usar o cotton? Eu te digo que vale. Pela questão pela textura, pela forma que ele vai ficar na boneca. Então, tudo depende do objetivo que você quer dar, o formato, o jeitinho que você vai querer na sua boneca, né? Uma boneca de algodão pele, por exemplo, ela é mais chapada. A de malha cardada, ela é um pouco mais arredondada, mas ainda fica uma boneca chapada. O cotton deixa tudo redondinho. Quem se habilitar e tiver malha cardada em casa, quem sabe faz a boneca na malha cardada e mostra pra gente ver como é que fica. Se alguém se habilitar, vai ser super legal. Aí a gente publica e mostra pra quem mais quiser ver. Olha, você vê que o corpo fica pequenininho já pro tamanho de perna, né, e de pé. Quando eu vou começar a encher a barriguinha, eu também trabalho por partes. Primeiro, eu coloquei um monte pra ficar na barriguinha. Sempre eu trabalho nessa boneca o tamanho da minha mão, tá? Vocês podem usar o tamanho da mão de vocês também como parâmetro. Então, coloca aqui na barriguinha e vai colocando, ó, tô fazendo esse movimento lá dentro, passando pra perna. Por quê? Porque eu quero nivelar e não quero que fique cheio de bolota. E como o cotton, ele é um tecido que ele pega toda a saliência, as bolotas ficam bem aparentes. A pergunta da Ana, você quer fofinho ou firme? Ana, eu trabalho com o método ponto da boneca, que é uma boneca firme. Esse é o primeiro segredo de beleza de uma boneca. Ela tem que ser firme. Ela pode ser fofinha, a fofice vai ser assim, ela é gordinha. Isso é a fofice de uma boneca. Uma boneca que, quando a gente fala fofa, e ela, na verdade, ela é uma boneca mole, ela é uma boneca caída. Então, você pode fazer o vestido mais bonito, o cabelo mais lindo, ela não vai conseguir nem segurar. Você vai fazer um penteado assim com lã e a cabeça fica caída assim. Então, o meu método é o ponto da boneca, que eu chamo. Ela tem que ser firme. Por isso que daí eu sempre falo, molde calculado de acordo com o seu tecido. Ó, tô colocando pra cá. E aqui, outra técnica, eu não entro lá no meio do algodão e vou empurrando, tá? Eu entro entre a pele e o enchimento. E modelo. Toda vez trabalho e modelo, trabalho e modelo. Ó, como ela já tá ficando, tá vendo? Tem bolota aqui, então isso a gente vai trabalhando todo o momento. Essa aula, gente, eu diria que é a mais importante de todas, porque o resto a gente gosta de ver, mas vocês já sabem, muitas de vocês, a fazer a roupinha, um cabelo, um rostinho bonito. Mas, e geralmente, o grande erro de quem é iniciante é nessa parte da boneca, na parte da base, é onde mais se erra. Ó, tô modelando pra ficar elas do mesmo jeitinho dos dois lados. Encho, ó, e faço uma massagem pra parar as bolotinhas. Vai ficando assim, ó, que bonita. Vamos colocando no corpinho.
Ó, como corpinho, nem tem corpinho quase, né? A gente modela quando a gente coloca o enchimento. E pra quem me perguntou, me desculpa, eu não vou lembrar o nome agora, sobre a boneca ser firme ou não, conforme a gente vai fazendo esse movimento, ela já tá bem firme, ó. Ela já vai criando o que eu chamo de ponto da boneca. Olha, certo? Ela fica até um pouco durinha aqui, de repente pode até colocar um suportezinho aqui para ela ficar de pezinha. Uma coisa legal demais de fazer com essa boneca é botar cheirinhos. Pode colocar o cheirinho, não com uma essência assim, sintética. Coloca uma essência de óleo essencial, sabe? Faz uma misturinha. Às vezes você até acha pronta em loja que vende grãos, sabe? E colocar cheirinhos aqui como uma lavanda bem suave. Ou óleo de laranja, são essências que dá... A lavanda dá aquele soninho, aquela calma. A essência de laranja, ela traz alegria, traz vigor. Então, são formas diferentes de você agregar valor na sua boneca. A Terezinha que falou sobre o pescoço tá durinho, né? Então, um dos segredos na hora da gente modelar no cotton é que a boneca, ela, nesse tipo de modelagem, ela não vai ter um pescoço fininho, tá? Ela praticamente não tem pescoço, olha. Porque não fica, tá? Quando a gente trabalha no algodão pele, normalmente a gente deixa um negocinho aqui e a gente costura a cabeça no negócio, né? Não dá certo no cotton, porque a gente nunca vai conseguir deixar ele durinho o suficiente para isso. Tá? E outra dica, agora que ele tá cheio, que eu só preciso modelar, bota a tua mão assim, ó, e aí eu vou fazendo movimentos assim no corpinho da boneca. Ó, tá quase ficando lá. Demora porque eu tô fazendo, explicando, né? Lendo, mas quando vocês estiverem produzindo, a primeira, assim, vai dar um pouco de trabalho, a segunda, a partir da terceira, gente, vocês fazem isso com bastante agilidade, tá? De quantidade. Então, ó, tá assim a boneca. Quando que eu vou parar de encher? Quando não couber o meu dedo. Só que diferente da boneca de algodão, que a gente vai enchendo e deixando ela bem dura, bem firme, o cotton ela é um pouco maciazinha. Olha aqui, ó, a lateral. Opa. Eu consigo apertar ela, tá? E isso faz toda a diferença na boneca de cotton. Até depois ela feita, ó, eu consigo apertar. Ela é firme, não é dura, tá? Ó, se cabe enchimento, ó, eu tenho assim, ó. Quando eu coloco o meu dedo, eu tenho toda essa quantidade aqui. Então, eu vou colocando essa quantidade aqui de enchimento, sem agora deixar entrar nas pernas, porque as pernas e o pezinho já estão ótimos. Agora, eu só trabalho aqui em cima mesmo. E ficou assim, parece que é só a cintura, né? Mas tá certo. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou começar a fechar ela. Então, eu coloco todo o enchimento aqui, ó, pra dentro. Deixa eu colocar aqui uma agulha que eu gosto de costurar. Vocês têm isso da agulha preferida de vocês? Vou usar aqui linha de poliamida. Linha de poliamida você também encontra lá na nossa loja. Linha de poliamida, para quem... Alguém não conhece linha de poliamida? Que eu já explico sobre ela. Quem conhece, ama
e não vive sem que eu sei. Gente, a professora ainda tá... É a idade, ó. A professora tá esquecida e cega. Preciso ir no oculista fazer óculos. Vocês viram o sofrimento para colocar uma linha. Então, embora ainda não esteja pronta, tá? Eu já começo a fechar. A Cleide dizendo que ela ama fazer laços de cabelo. Gente, eu também. A parte de terminar a boneca que a gente vai fazer amanhã, eu acho que é a parte que eu mais, assim, amo, porque é como se a gente voltasse a brincar de boneca, né? Eu fui uma menina que eu brinquei muito de boneca, eu amava. E assim, boneca, qualquer coisa, viu? Pra mim era boneca. A gente pegava... meu sonho era ter uma Barbie. Aí eu não tive. Só tive Barbie depois de grande. E o meu irmão pegou uma vez vários tijolos e um monte de bolinha de barro e umas tintas. E ele fez pra mim a Barbie no tijolo. Gente, o que eu brinquei... Eu e ele, né? O que eu brinquei com aquela boneca, que daí eu gostava mais dela, porque ela era a tal da Barbie, né? Eu brinquei muito mesmo quando eu era criança. E aí foi a profissão que eu escolhi, continuar fazendo boneca. Essa costura que eu tô passando aqui em cima é para me ajudar a fechar. Eu não vou fechar ela até o fim, tá? A gente vai modelar ela. Quem faz as modelagens das Waldorfs e aprendeu comigo sabe que eu trabalho assim. Eu fecho até um ponto e depois eu termino. A Silvana falando que ela também tem a agulha preferida dela. Eu tenho a agulha, a tesoura também, tudo o preferido. Ó, pra mim, ela está perfeita nessa parte aqui. Uma coisa que pode fazer, gente, é ir passando a mão, sabe? Que nem aqui, eu tô sentindo que tem uma pequena depressão, só passando a mão pra sentir. Então, eu vou lá com o enchedor, entre a pele e o enchimento, eu vou modelar aqui. Agora, é só a parte de modelagem de ajuste. E aí, é difícil essa parte que eu tô fazendo. Se tivesse feito antes, seria melhor. Mas eu só anotei agora, ó. Tá vendo? Eu tô atravessando a boneca entre a pele e o enchimento. Ó, dá até pra ver o enchedor, ó. A Esmeralda brincava com espiga de milho. É, a gente, quando na nossa infância, a gente brincou, não era sobre não ter o brinquedo, né? Às vezes a gente tinha um pouco mais, pouco menos, mas a gente brincava com tudo, né? Eu brincava de terra, com pedra. Eu acho que a nossa infância a gente teve a oportunidade de ser mais criativa. Outra coisa que eu notei, ó, esse pé tá mais pontudo que esse. Então, eu atravessei, ó, também, e eu vou empurrar aqui. É aquilo que eu chamo, é modelagem. E pronto. Olha como já ficou melhor. Eu passo a mão, eu não sinto mais a depressão. Tô sentindo aqui só. E vou fazer isso. Ó, e é sempre assim, tá? Entre a pele, ó, e o enchimento. Não vai colocar lá no meio, porque senão vai entupir de enchimento e vai ficar deformada, tá? Olha a minha mão segurando, contendo a elasticidade. Ó, agora eu sinto bem melhor e vou começar a fechar. Cabe um pouquinho de dedo? Cabe. A Cleide perguntando, esse corpinho você tá fazendo em qual tecido? Cleide, é o cotton 10%. O cotton 10%, para quem não conhece, é uma malha, a malha que mais tem elasticidade das que a gente tem aqui na loja para fazer boneca. Por que é 10%? É 10% de elastano. Sabe aquele tecido, vou diminuir o enchimento. Aquele tecido que a gente usa, que é usado para fazer calça legging, é essa a textura da malha, do cotton. Aliás, gente, para as mulheres aqui, uma dica para quem sabe costurar, fazer calcinha e top com esse tecido é o que há de conforto e sabe quando a gente bota aquela roupa que dá segurança? Esse cotton, ele é maravilhoso para isso.
né? Quando a aula vai além da boneca. Ó, já tô terminando de encher e eu fui fazendo as laterais, né? E aqui também, onde já tá costurado. Essa parte que tá aberta, ó, eu vou colocar um pouquinho mais. E só preencher, ó, só preencher o buraquinho. Agora eu não empurro mais nada, só preencho e vou terminar de fechar. Viram como cresceu? Vou dar um nozinho aqui. Não preciso caprichar no acabamento, porque a cabeça vai dar o acabamento aqui. Dei 2 pontinhos, dois nozinhos, entro do lado e saio em qualquer lugar. Por quê? Porque a linha de poliamida, ela escorrega, e se eu cortar bem pertinho do nó, a tendência é se desfazer. Catarina achando a nossa bonequinha fofa. Eu também acho. Vai ficar bem linda esse daqui também. E vocês vão fazer de vocês. E quem fizer, gente, não esquece de postar para os seus clientes verem e me marcar para eu ver também. Ó a diferença, gente. A cabecinha pro corpo, né? Agora a gente vai fazer essa cabecinha ficar proporcional ao corpo. Vou pegar mais enchimento. E daí, amanhã depois eu vou pesar, que eu não tô com a minha balancinha aqui. Eu vou pesar para dar mais ou menos a quantidade de enchimento que vai, tá? Sim, Lei de Jesus, a gente vai fazer a cabeça hoje. A gente vai até prender a cabeça e a gente faz daí a segunda parte, a roupinha e a conclusão dela amanhã. Ó, eu vou colocando, gente, e vou levando, ó, aí vai ficando assim, ó, deforma. Então, o que que a gente precisa? De uma cabeça redonda, né, ó. Então, a gente vai levando o enchimento aqui pra cima primeiro, pra ficar redondo aqui em cima. Quem usar o coto a primeira vez e começar a deformar assim, não se desesperem, tá? Que vocês vão conseguir fazer a modelagem, ó. A Catarina tá dizendo, ó, que ela usa o cotton nas bonecas dela e ela gosta porque ela acha mais firme. Tá vendo? Aí vai o gosto de quem usa. Quem nunca usou o cotton, eu recomendo que se faça, experimente, para que você, nem que seja para conhecer o material e enriquecer, sabe, o seu trabalho como bonequeira. Margarete perguntando, essa bonequinha dá para costurar a mão? Dá, Margarete. O cotton, assim, ele não é muito gostoso, assim, de costurar a mão, mas dá. Você vai usar ele assim, passa uma costurinha com os pontinhos bem assim, um pertinho do outro, depois passa por cima, sabe? Se você não tem máquina de costura, faz assim, para você experimentar, ver como é que fica. Uma coisa boa do cotton é assim, como ele é um tecido fofinho, sabe? Com bastante elasticidade, se ele não fica com aquela marcação da costura à mão, sabe? Então, assim, acho que dá bom sim. Tenta. Experimenta. Ó como é que tá. A Lei de Jesus perguntando, e na malha PP serve? Não, porque a elasticidade é diferente, tá? Você vai até, eu acho que na APP, eu acho uma malha tão fina para fazer boneca, eu não gosto. Para você ter uma ideia, eu nem vendo na loja. Então, eu prefiro a malha cardada, tá? Mas aí vê assim, você tem malha PP na sua casa? Pega o molde é um presente, você vai pegar lá no grupo VIP, e daí você pega essa malha que você tem e tenta, tá? O que que é malha PP? Malha PP é parecida, Rosane, com a malha cardada, só que ela é mais fina.
E geralmente a malha PP, ela é sintética. Ela não é uma malha que tem como a cardada, ela é 100% algodão, né? A malha PP, em geral, ela é misturada, é mista. Sabe aquelas camisetas de eleição, de uniforme, que geralmente são umas camisetas fininhas? É essa malha. Eu não gosto para fazer boneca. Mesmo aquela PP Premium, não sei o que, eu não gosto. Mas aí é que tá. Se você tem malha PP aí na sua casa, vai e faz, tá? Mas se você for comprar pra fazer essa boneca, aí você vai usar o cotton. Olha, a cabeça já crescendo. Que legal, né? Uma coisa também que vocês vão notar é que dependendo da cor do tecido, o tecido estica mais ou menos. Isso acontece assim, ó, conforme a cor vai escurecendo, a cor do tecido, menos elasticidade o tecido tem. Isso serve para todos os tipos de tecido, tá? Para boneca, algodão, pele, malha. Então, é bom fazer um teste. Eu tô notando, por exemplo, que essa malha manteiga, ela esticou menos que a rosada. Porque a manteiga, ele é um tom mais forte, tá? E vocês vão notar. Provavelmente, na hora que eu fizer uma boneca negra dessa, com marrom, o doce de leite, provavelmente eu vou precisar até, de repente, dar uma aumentadinha, principalmente na cabeça. Você viu como cabe enchimento, gente? Meu Deus, né? E eu apoio na mesa mesmo. Que esse movimento, ó, como já tá modelada aqui, já tá redonda, ó. Esse movimento de apoiar na mesa, ela vai criar o arredondado. Vai ficar assim, ó. Mais um pouquinho. Sempre vai colocando de pouquinho. Só não vale amassar, tá? Porque se amassar, fica cheio de bolota. Então, coloca o enchimento inteiro e deixa ele ficar condensado lá dentro. Olha como cresceu essa cabeça. Tá merecendo um coração, hein? Cadê meus coração? Manda aqui pra mim que tá merecendo. Outra coisa assim também que a gente vê, se você acha que a cabeça ela não tá tão grande como você gostaria, vamos supor que você tá fazendo uma boneca que você quer que ela tenha a cabeça bem redonda. Lembra que vai vir cabelo em cima e o cabelo também vai dar volume, tá? Então fica bem legal. Agora a gente vai prender essa cabeça no pescoço. Deixa eu pegar aqui a minha agulha preferida. Já tá aqui. Ó, já vou pegar o enchimento, porque eu tenho um buraquinho aqui, ó, cabe meu dedo. Esse buraquinho eu vou preencher. Só preencher, agora eu não empurro mais. Ó, tem um nozinho na ponta, entro numa argolinha aqui, ó. E vou fechando. A gente ter as bonecas nos dois tamanhos é uma coisa muito legal, porque não só para vender elas avulsas, né? A gente pode pensar também em vender a boneca maior e as menorzinhas como lembrancinhas. Lembrancinhas de aniversário, de festa, sabe? É um enfeite que fica muito bonito. Como ela é menorzinha, dá pra fazer com agilidade. Vou colocar aqui e eu vou passar uma costura. Uma coisa, gente, que a gente deve fazer, que é bem legal, e que eu não vou fazer porque eu não estou aqui com a pistola de cola quente, é colocar a cola quente aqui nesse meio. Isso é bem legal, tá? Aí coloca a cola quente, bota a cabeça e vai costurando, tá? Eu vou prender só na costura porque eu nem lembrei da minha cola quente. Mas não tem problema, ó. Segura, eu vou virar pra mim, tá? Pra não fazer torto. Tá, já medi.
Depois que eu medir, ó, eu vou fazer assim, uma vez no corpo, uma vez na cabeça, uma vez no corpo. Tá dando para entender o que eu tô fazendo? Quem precisar perguntar, pergunte, tá? Aproveitem que essa aula é de vocês. Tá? Aqui, o nome desse ponto é o ponto sutura. Ficar assim, ó. Ah, meu Deus, que a linha prendeu aqui, ó. Ele fica assim, certo? Dá pra ver? Então, uma vez na cabeça, uma vez no corpo, uma vez na cabeça, uma vez no corpo. E daí eu venho, ó, e puxo. Vou virar assim. Quando eu puxo, a mágica acontece, ó. O ponto, ele fica completamente escondido. E eu vou continuar fazendo isso por todo o entorno. Vou ter que fazer isso algumas vezes para encontrar o ponto da boneca. Nunca mais vocês vão esquecer isso. Toda boneca que vocês vão fazer, vocês vão encontrar o ponto da boneca, que é a boneca que é firme. Ela é fofinha, mas ela é firme também. Ó, fiz uma vez o corpo, uma vez a cabeça. Uma vez o corpo, uma vez a cabeça. Já vou mostrar. Ficar assim, ó, certo? E aí, a gente puxa, ó, vou puxar assim, e aí a mágica acontece, ó. Tá? A Margarete dizendo, que dica boa da cola quente. Ajuda no costurar depois a cabecinha da boneca. Sim, e ela fica mais firme também. E além de mais firme, mais segura. Porque assim, se a gente for dar essa bonequinha para uma criança, a criança ela vai puxar pela cabeça, né? E assim vai. Então, ó, você pode ver que ela tá mole, ó, né? Então, esse movimento que eu fiz com ponto sutura, eu vou fazer de novo. E aí, eu faço com espaçamento, ó, dá pra ver? Mais ou menos uns 3 centímetros que tem de espaçamento. Tanto no corpo como, ó, no corpo, tá? Não vou fazer grudadinho aqui, tá? Eu dou uns 3 milímetros de espaçamento. Por quê? Porque é isso que vai dar a firmeza. Se eu costurar tudo grudadinho onde já tá costurado, não vai acontecer nada. Já vou mostrar pra vocês. Deu pra entender esse espaçamento que eu expliquei aqui? Tem dúvidas? Podem falar que eu já vou ler o chat e respondo todo mundo. Ó, ponto sutura e puxa. Agora eu vou fazer aqui na frente. Uma coisa boa, ó, aqui onde já vai ficando bom, eu puxo bastante. E eu só consigo fazer isso com a linha de poliamida, porque se eu fizer isso, esse puxa bastante com uma linha de algodão, eu preciso tomar mais cuidado, porque a linha de algodão arrebenta. E a linha de poliamida, não. Então, ó, eu puxo com toda a força. E aí, ó, vamos bater a cabecinha, bota ela de lado, ó, ainda tá um pouco molinha. Mais uma vez, ó. Dou aquele espaçamento, certo? Ó. No corpo, na cabeça. Corpo e cabeça. Fiquei com a impressão que essa cabeça ficou menor que a outra, mas também eu acho a outra boneca um pouco cabeçuda, então ficou equilibrado, eu acho. Ó, mais uma vez e puxa e dá. Fiz até agora quantas vezes? Alguém contou? Acho que 3, né? 3 voltas.
Ó como tá ficando mais durinha, tá vendo? E vamos lá. Aí eu volto, vou dar mais uma. Acho que eu tô aqui na quarta volta. A Micarumes falou três voltas, né, que eu dei. E a Rosane perguntando, dá mais que uma volta? Sim, ó, Rosane, devo estar na terceira ou na quarta já. Tem que ser, tá? E cada volta que a gente dá um espaçamento de mais ou menos uns 3 milímetros de distanciamento, tá? Que isso vai fazer a cabeça ficar firme. Esse daqui é um segredo bem importante para a boneca ficar durinha. A Terezinha tinha falado do pescoço, né? Então, é aqui que tá o segredo na boneca de cotton. Ela, além de não ter um pescoço assim fininho, a gente dá algumas voltas com a linha de poliamida. Não tem a linha, quem não tem a linha de poliamida, pode usar uma linha de algodão, aí, em vez de usar dupla, passa 4 vezes, tá? Para dar mais resistência na hora de puxar. Ó, fiz e puxo. Ai, gente, eu cansei de dar essas voltas todas. Cansei. E puxa. Quando que eu vou parar? Quando eu estiver satisfeita com a latadurinha. Eu acho que tá boa. Quando eu acho que ela tá boa, ó como fica essa, ó. Ela ainda tá com cabelo, né? A Edna, do cantinho da Edna, perguntando, e linha de pipa? Linha de pipa também serve. O que eu não gosto de linha de pipa? Eu acho ela muito grossa, né? Então, eu não gosto muito. E eu não sei se já mudou a indústria, mas até a época que eu fui ver linha de pipa, todas elas são brancas, né? Então, eu acho que não é o mais apropriado, tá? É aquilo que eu falo. Se é um material que você tem, que você consegue ter acesso, use o que você tem acesso, tá? Eu trago aqui na aula e vou apresentando materiais que eu acho mais apropriado. Então, eu gosto de linha de poliamida. Linha de poliamida, gente, tem todas as cores de pele e de cabelo que vocês imaginarem. Tem lá na loja. Depois, se vocês quiserem olhar o site, você vai encontrar. E eu tô usando aqui, ó, uma amarelinha que fica imperceptível a costura dela. Então, é o que eu acho mais apropriado. E aí, só que o Brasil é enorme, né, gente? Às vezes a gente não acha exatamente o que a gente precisa. Então, devem se adequar, tá? Se você tem linha de pipa, usa a linha de pipa. Vai ser a melhor linha que você tem. Não tem linha de pipa, pega o algodão, a linha de algodão de costura e passa 4 vezes. A Rosane perguntando, não fica franzido? No cotton não, Rosane. No cotton não vai ficar franzido. Por quê? Porque a gente encheu ela, modelou de forma que não fica, ó, tá vendo? Ele fica, tá até marcado porque eu tô puxando aqui, mas ele não vai ficar uma costura feia, franzidona, tá? A Esmeralda perguntando, passando essas voltas todas não rasga a malha? No cotton não. O cotton é uma malha que rasga muito pouco, viu? Ele é bem resistente. Se fosse a malha cardada, já estaria toda furada. A malha PP estaria toda furada. O cotton não. O cotton é uma malha resistente. E também, gente, tome um cuidado de usar uma agulha fina, né? Eu tô usando uma agulha... Eu tinha uma outra que eu gosto mais para costurar cabelo, mas eu acho que ela é número... A gente não vamos falar de numeração de agulha, que eu não vou lembrar essa altura. Mas ela é mais grossa, sabe? E aí, pra malha, não é indicado. Ó, eu acho que agora tá bom. Vou dar o nozinho, ó. Quando eu vou dar o nozinho, eu passo a agulha já lá junto com o ponto, tá vendo? Já não dou mais aquela distância que a gente deu. Faço uma argolinha e volto.
A Micarumi, a minha amiga aqui me ajudando a contar. Sexta volta. Então, ó, 6 voltas eu dei, tá? Vocês vão dar 5, 6, 7, até mais. O que que vai definir, gente? Quando a boneca vai ficar... Eu dei 2 nozinhos, tá? Entro do lado do nozinho, ó, em cima do nozinho e sai em qualquer lugar. O que que vai definir se eu vou dar mais ou menos voltas? É a quantidade de enchimento que eu coloquei. Quando eu tenho o ponto da boneca, eu só preciso costurar para ficar firme. Se aqui eu não tivesse preenchido do jeito que eu fui modelando, de baixo para cima, ia ficar molinho aqui, e aí eu posso costurar, acho que o resto da vida. Não vai ter firmeza, tá bom? Então, gente, hoje a aula foi essa. A gente aprendeu a trabalhar com um tecido com uma super elasticidade, como o cotton. Olha a diferença do molde com a boneca, né? E ela nem tá montada. Então, a gente aprendeu a trabalhar com tecido que tem tanta elasticidade e principalmente quem é iniciante se atrapalha bastante, acontece muito. A gente aprendeu o ponto da boneca, a chegar nele, e a gente fez a montagem. A gente vai até aqui hoje. Amanhã eu vou trazer a menorzinha já feita assim também, e a gente vai terminar. Eu vou mostrar a combinação para quem não tinha visto ainda. Essa combinação eu tinha guardado desde São Paulo para fazer. O vestido vai ser assim, ó, com essa estampa linda. Esse babadinho aqui de baixo, eu vou fazer com esse rosa mais claro. E a calcinha com esse rosa antigo. E é tudo, gente, pedacinhos de tecido. Então, já sai da live, vai lá na sua caixinha de retalhos e pega o que você vai usar. Essa daqui é uma lã que ela não é vermelha, ela é alaranjada. Eu acho que vai ficar incrível, vai ficar muito legal, ó, e bem diferente as propostas delas. Deixa eu ver quem tá aqui no Instagram. Perguntas importantíssimas, gente, olha só. Micarumes dizendo: você sugere um valor de venda, uma referência? Não tenho referência, gente. Por quê? Porque eu sou adepta à ficha técnica. Eu já dei essa aula antes, essa aula está no YouTube. Uma aula de ficha técnica para quê? A gente precisa calcular, antes de tudo, o custo do produto, tá? Não existe bonequeira que é empreendedora que não faz isso. Se você faz isso, eu sinto te informar, mas a chance de você estar tomando prejuízo é enorme. E se você coloca um preço muito inflacionado, pode ser por isso que você não esteja vendendo tão bem. Então, uma empreendedora, ela precisa saber o custo do produto. Tá? Eu ensino a fazer uma ficha técnica e ensino a calcular. Não se baseie com os preços de outras pessoas, porque, por exemplo, a minha realidade em São Paulo era muito diferente da minha realidade aqui em Caxias. Aqui eu não acho o material que eu tinha em São Paulo tão abundante, sabe? Era só ir na 25, no armarinho da esquina. Aqui não tem. E quando acha, é muito caro. Então, tem que ver onde você mora, qual o preço das coisas na sua região. E aí eu vou colocar essa aula lá, tá? Para vocês verem e fazer uma ficha técnica e definir o preço de venda, tá? Do produto de vocês. O número da agulha, a Terezinha perguntando qual o número da agulha. É legal usar na máquina a agulha apropriada para malha. É uma agulha que a ponta dela não é tão fina. Você vai ver, quando você for comprar agulha de máquina, ela tá escrito algodão, né? Às vezes tá falando outro material também. E tá escrito malha. Você vai dar a prioridade para comprar uma de malha, porque a chance de furar, de estragar é muito menor. Só isso que vai mudar, tá? Então, agulha de máquina, de malha. Essa que eu uso deve ser número... Eu uso entre 9 e 11, tá? Aqui no cotton, acho que a 11 dá. Fica boa, porque é um tecido grosso. A 11 dá. O ponto que eu usei foi o ponto mínimo para boneca, tá? Não é mínimo 1, assim. Eu usei na máquina eletrônica, é 2,5. Quem tem máquina mecânica, geralmente é o ponto 1. Ponto 2.
Então, ponto 2, agulha de máquina. Apaga tudo. Ponto 2 ou 2,5, agulha para malha entre o número 9 e o 11, certo? Amanhã a gente já começa, abre a aula, eu já vou prender os bracinhos, tá? Vou trazer o bracinho pronto, acho que nem precisa muito explicação, porque quem fez isso aqui faz o bracinho, tá? A gente entra a aula fazendo a roupa, aí prende o bracinho e veste a roupa. E dando tempo, a gente vai ficar até umas 7 horas mais ou menos, a gente já faz o cabelo. Se não der tempo, a gente combina mais uma aula, se for o caso, tá bom? Deixa eu ver quem que tá aqui. A Cleide dizendo que amanhã estará aqui de camarote. Você é maravilhosa. Você que é, Cleide. Muito obrigada. Obrigada a todas de estarem aqui. Obrigada dos corações. Obrigada por tudo. Um beijo, gente. Obrigada. Até mais. Vou derrubar aqui.